Pois a entrevista no programa desta quinta-feira, véspera da data Farroupilha, é com o professor, economista, pesquisador José Antônio Ribeiro de Moura. Ele que capitaneou um levantamento mostrando que a cultura gaúcha movimenta 4,5 bilhões de reais por ano. Professor e economista, pesquisador José Antônio Ribeiro de Moura, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Fico grato pelo convite. Importante o senhor detalhar para os nossos ouvintes aqui da região do Vale do Taquari, parte do Vale do Rio Pardo, primeiro o critério adotado para fazer a pesquisa, para a constatação e busca dos ingredientes e elementos importantes na pesquisa, e o segundo, o porquê desta pesquisa que o senhor capitaneou. Sim, o estudo, na verdade, surgiu por uma demanda, né, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, SEDEC, né, que objetivando mensurar o potencial econômico, né, gerado por essa cadeia produtiva tão importante na economia do Rio Grande do Sul, né? Então, a Universidade de Fevale foi convidada, e a partir daí o nosso reitor, José Paulo da Rosa, né, entendeu perfeitamente a importância do tradicionalismo e de quanto a universidade poderia contribuir, né, para uma ferramenta científica, né? Como você colocou, né, o estudo ele tem uma metodologia, né, para criar realmente uma importância, né, para buscar os números. Então foi feita uma pesquisa, né, junto aos associados do MTG, também entrevistas com as entidades, né, participantes, né. Então foi um estudo assim que envolveu muita gente, muitas entidades, né. E inicialmente nós tivemos que eleger alguns eixos, né, porque não dava para cobrir tudo o que o tradicionalismo representa, e o objetivo é justamente avançar posteriormente, né? Então nós estamos ali trabalhando com a questão dos rodeios, né, do cavalo crioulo, da erva mate, das festas, do churrasco, da música gaúcha, né, dos projetos culturais, né, que são tão importantes para a dimensão da importância, né, do tradicionalismo. O que a gente levantou especificamente nesse número de 4,5 bilhões, né, ele vai servir muito, né, para que as políticas públicas, né, de incentivo ao tradicionalismo vale a pena, inclusive os promotores culturais, né, tem nesse estudo uma expectativa muito grande, porque quando eles vão a um evento apresentar o tradicionalismo em outros estados, por exemplo, teoricamente venderam, né, o nosso evento, não tinha números, né, que poderiam solidificar, basear e subsidiar esses investimentos. Então, foi muito oportuno porque, de certa forma, as entidades, então, podem buscar financiamentos privados também, né, investimentos privados, e o estudo mostra que vale a pena investir no tradicionalismo, que o retorno, o lucro é certo. Professor, tem alguns, especialmente nós leigos, temos alguns questionamentos, se o senhor puder esclarecer. A questão do tradicionalismo envolve, quando o senhor cita a erva mate, por exemplo, envolve incluindo a propriedade onde a erva mate é produzida, e aqui na região nós temos, especialmente a parte mais alta, depois a região de Venâncio e Mato Leitão, como principais produtores, mas a região de Antagorda, Ilópolis, Arvorezinha também, uma erva de excelente qualidade, com ervais que são desenvolvidos e hoje com um cultivo até mais acelerado e o desbaste ocorrendo a cada ano, a cada 2 anos no máximo. Começa pelo setor agro, a questão da erva mate, mas tem também o processo de criação de animais dentro e fora da porteira. O boi, que é utilizado no concurso tiro de laço, que é alugado para a realização de rodeios crioulos, ele é criado atrás da porteira, ele tem um investimento. Depois ele é colocado à disposição para os rodeios. Com o cavalo não é diferente. Vale também mencionar, por exemplo, o processo de fabricação de ração e tantos outros nutrientes que são utilizados dentro da porteira para estes animais, equinos e também os bovinos. Depois a questão envolvendo o consumo na ponta final. As comidas típicas que o gaúcho gosta de consumir, bem típico, a costela, o feijão mexido, dentre outras alternativas, o vestuário e até mesmo a questão de adereços que são muito utilizados na pilcha gaúcha e na cultura gaúcha.
todo este cenário que nós colocamos, o senhor conseguiu incluir nesta pesquisa? Com a pesquisa, por exemplo, né, a questão do consumo da erva mate, né, como a gente tem um estudo científico, a gente tem que ser subsidiados por números, né? Então, a Secretaria de Agricultura, a Ibamate e a Sindimate, nós fizemos uma consulta, né, do que está, vamos dizer assim, registrado, né, o que a gente conseguiu de números deles, né, que há um consumo da erva mate de 9 quilos por ano, né, do consumidor, que pode ser considerado baixo, né, mas esse é o número que nós temos, né, e levamos em consideração, sim, o consumo, a quantidade produzida aqui no Rio Grande do Sul, né, somente no nosso estado, porque a gente também traz a erva mate e exportamos também, né, mas só a questão do consumo e a produção local, né. Nós chegamos num número de R$ 11 por quilo, né? Isso é uma estimativa de preço, e alcançamos ali 396 milhões de consumo, né? O valor que gera a erva mate, né? Quase 400 milhões, mas a gente entende que esse número pode ser maior, obviamente, né? Com os dados mais recentes, né? Por isso que o estudo tende a aprofundar, como você bem colocou, né? O agronegócio ele tem é segmentado, mas tem muito do tradicionalismo, né, da criação do cavalo. Nós alcançamos esse número do cavalo, vamos dizer, nós chegamos ali a um valor de 37 milhões e meio, né, de gastos, né, com o animal, somente na criação do animal, né? Esse, se falando só um cavalo, por exemplo, de competição, mas quando a gente fala o cavalo crioulo, ele chega a quase 1 bilhão, né, porque tem a questão da doma, do treinamento, né, do veterinário, dos equipamentos de montaria, alimentação, hotelaria, transporte, né, e a questão do acampamento também. Então, esses números foram levantados com as pessoas que estão diretamente ligadas, né? Quando a gente fala em festas, por exemplo, somente com vestimentas, né? Nós alcançamos ali um número de 276 milhões, né? Porque a vestimenta também ela é usada mais de uma vez, é trocada durante o ano, isso a gente foi percebendo na pesquisa, que foi na entrevista que fomos fazendo com as entidades, né? Com as pessoas especialistas, né? Mas tem muito a crescer porque há um espaço muito grande, né, que a gente não conseguiu atingir, alcançar, por conta do grande, né, da questão do agronegócio, que, como você falou, tem, mesmo que está em a plantação ali, tem também o cavalo, ele tem a vestimenta, então nós temos muito a avançar, porque entendemos que esse número inicial ele representa hoje 0,75% do PIB, né? Mas seguramente esse número ele avança mais de 1% do PIB do Rio Grande do Sul, né? Outra questão, professor, nós não queremos lhe deixar em saia justa, mas apenas para trazer mais luzes sobre o trabalho realizado pelo senhor como pesquisador e economista. Hoje não se consegue um show de um intérprete, de um artista gaúcho, por menos de 30, 40, 50 mil reais o cachê para um artista. Quando envolve o conjunto e fica a noite toda num fandango, por exemplo, os valores extrapolam essa cifra que nós citamos. A questão dos fandangos, movimentação financeira envolvendo os nossos artistas, os nossos intérpretes, os nossos shows gaúchos, também estão na pesquisa? Sim, nós entrevistamos, né, tivemos contato com os grupos musicais, né, então, obviamente, como você falou, são muitos eventos, né, só no Rio Grande do Sul nós temos mais de 3.200, né, como se tivesse a cada fim de semana 60 eventos, né, todo fim de semana, um sábado, um domingo, por exemplo, né, então, como esse estudo científico, claro, a gente procurou muito ter dados, base de dados, né, porque nós precisamos quando mostra esse estudo, a gente precisa apresentar a metodologia e os números, né? Nós conseguimos da música hoje gaúcha, né? Ela representa 220 milhões de movimentação financeira, né? Então, como você bem explicou, temos grandes
musicais, né, grandes conjuntos musicais, então a gente estratificou também um pouco de o que são os maiores grupos, os médios e os menores, né, e tem outros muito mais que nós não temos registros efetivamente, né, que a gente não conseguiu cobrir, né, que também nós podemos avançar nessa pesquisa. Além do mais que os músicos não tocam só no Rio Grande do Sul, mas a gente considera apenas o que eles fizeram aqui no Rio Grande do Sul, trouxeram recursos, né, aqui para o Rio Grande do Sul. Né, então, levando em consideração os musicais, nós chegamos a 220 milhões, né, e também não podemos esquecer a importância da rádio, né, como nós estamos falando aqui, que tocam as músicas gaúchas, enfim, a radiodifusão também, a gente cobriu uma parcela, uma amostra, né, fizemos uma estimativa, mas também tem uma grande chance de haver um crescimento, né? Então, esse primeiro estudo foi... fizemos para dar um pontapé, vamos dizer, um inicial, né, para ter números, para a partir daí a gente começar a envolver mais as entidades, né, ter registros mais atualizados, para a gente poder avançar e abarcar todos, vamos dizer, nem sempre a gente vai alcançar tudo, né, porque existe uma informalidade, né, dentro da própria cadeia, né, pessoas que fazem facas artesanais, que vendem nos rodeios, pessoas que são contratadas para, por exemplo, os acampamentos ali, como eu estive ali no acampamento em Farroupilha, no Parque Harmonia. Então, tudo isso são números estimados, né, que a gente vai estimar, mas eles não estão com dados oficiais, não estão registrados, né? Mas existe ali um potencial de crescimento muito grande, vamos dizer, para todos esses eixos, né? Mas a nossa intenção foi ter esses números, que a partir daí a gente possa, então, dar continuidade a esse estudo e dar o real valor que tem o tradicionalismo do Rio Grande do Sul, né? Mesmo com todos esses números, a gente não consegue expressar, né, a paixão, o que representa a emoção, a paixão que a gente vivencia nos rodeios, nos CTGs, nos acampamentos e principalmente, né, como a gente está vivendo essa semana espetacular aqui do tradicionalismo, a Semana Farroupilha. No começo da entrevista, o senhor citava que o culto à tradição aqui no Rio Grande do Sul representa ao redor de 1% do PIB. E agora há pouco o senhor falava na informalidade. O que é que predomina? A formalização nas negociações ou a informalidade do negócio? Olha, nós, é claro que com o estudo a gente foi detectando a questão da informalidade, né? Mas existem, né? Hoje tem existe assim mais registros, né? O que a gente elegeu esses eixos, né? Que eles estão mais dentro da formalidade, né? Existe então registros, existe a formalidade, então a gente consegue alcançar esses números, né? Mas existe sim um grande número que eu diria assim que quase chega, né, a ser, vamos dizer, igualar, né? Porque a gente tem os pequenos agricultores, né, como os cuteleiros, né, que fazem os cintos, que fazem os laços, que a gente só tem o que é registrado, né, mas a gente não tem o tamanho dessa informalidade, porque a gente sabe que, principalmente nos interiores aí, tem grandes, né, com grande número, né, de pessoas que trabalham na informalidade e faz os seus produtos e vendem, né, nos rodeios, nas festas locais, né? Mas a gente percebeu também que existe grande agora um aumento da formalidade no registro de MEIs, por exemplo, de empresas que estão vinculadas ao tradicionalismo, até porque quando elas precisam, de certa forma, crescer, né, elas vão precisar, então, entrar, vamos dizer, nesse mercado formal, né? Mas a gente percebe que a informalidade ainda é grande, né? Porque por conta até da questão, vamos dizer, usual, né? As pessoas estão no interior, estão produzindo, enfim, e elas vendem localmente ali, tem o seu pequeno negócio, vive dessa renda importante, né? E além da renda, traz satisfação, traz orgulho, né? Que a gente vê o sentimento que as pessoas trabalham, essa paixão que trabalham com tradicionalismo.
Cuteleiros, costureiras, guasqueiros, dentre tantas outras atividades ligadas a elementos da nossa tradição. O que representam estes trabalhadores no contexto geral de trabalhadores no Rio Grande do Sul? Nós temos assim uma empregabilidade próxima a 700 mil, né? 700 mil trabalhadores, né? E mais esses informais, né? Que não estão nesse registro, né? Mas tem uma informalidade grande também, né? Mas quando você fala nas costureiras, nas manifestações esportivas e artísticas, né? A gente conseguiu levantar um número muito expressivo de 355 milhões que deram esse investimento, né, das festas, né, principalmente as grandes eventos que nós temos, como o Enarte, o Premiarte, Festa Mirim, o Juvenarte, né, e o Festa Juru, que eles estão contemplando todo esse movimento, né, das vestimentas. Então, além das costureiras, tem a questão do instrutor, tem as indumentárias, tem o coreógrafo, tem o musical, né? Então, as festas, dessas manifestações esportivas e artísticas, elas trazem esse conjunto, né? De envolvimento nesses eventos que eu citei, né? Então, eles estão representados mais nesses eventos. Professor, por último, qual é o perfil econômico de quem cultua a tradição no Rio Grande do Sul? Olha, a tradição, ela já vem uma questão de familiar, né? Ela já vem ali com os pais ali. A gente vê muitas, acompanhei aqui na minha cidade em Gramado, no acampamento, as famílias, as crianças vestindo de piochadas, dançando, né? Então, o tradicionalismo ele tem uma participação grande de que basicamente toda a população, né, tem essa cultura, esse culto, né, essa questão do tradicionalismo, né? Mas o perfil econômico, nós temos que ele tem, pelo menos os respondentes, nós chegamos ali numa faixa etária que eu vou até apresentar um documento posteriormente, né, que vai ser amplamente divulgado, né, não vou só ficar na apresentação, né? Nós temos ali pessoas mais velhas, né, que responderam às pesquisas, né, que têm um salário médio de 4, 5 salários mínimos, né, mas quando se coloca essa pergunta assim, a gente coloca o perfil do respondente, e o que sobressaltou também é a grande participação feminina, né, quando a gente vê nos rodeios, nas festas e tudo mais, a gente, principalmente o rodeio, né, tem uma representatividade masculina, a gente imagina, mas quando a gente fez a pesquisa, ela ficou 48% a 52%, 48% de participação feminina. Então, o envolvimento é muito grande, não só familiar, mas também das pessoas, das mulheres no tradicionalismo, e vem crescendo isso, né? A gente fez as leituras de algumas obras, enfim, a gente percebe essa participação, esse crescimento, né? Então, a gente consegue estratificar o que a gente trouxe na pesquisa, né? Mas quando a gente olha esse universo, né, entra no acampamento, vai no rodeio, vai nas festas, né, basicamente a gente tem ali um número muito maior, claro, obviamente, né, mas tem um perfil econômico, vamos dizer que se todos, né, de certa forma, de alguma forma participam do tradicionalismo, né, porque eles estão envolvidos, claro, aqueles que estão mais envolvidos, que vão em todos os rodeios, como fim de semana gastam R$2.000 de combustível, né? Aqueles que participam mais gastam R$5.000, então quer dizer, é um número bem significativo só para transporte, né? Imagina, né? Então também, claro, tem um envolvimento financeiro grande, mas eu diria até que todas as faixas etárias e de renda, né, elas participam de alguma forma do tradicionalismo, como consumidores, como produtores, né, ou até como empregabilidade mesmo. Professor, muito obrigado por ter nos atendido. Cumprimentos sinceros pelo trabalho que o senhor está. É um trabalho que pode ser ampliado, pode ser bastante ampliado, mostrando a importância financeira, porque a importância emocional já é um pouco diferenciada para ser dimensionada, mensurada, mas a financeira, a importância do tradicionalismo e do culto à tradição aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um abraço.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Tá bem, obrigado, José, professor, economista e pesquisador José Antônio Ribeiro de Moura, ele é da Fevale. A cultura gaúcha, 4,5 bilhões de reais por ano, a movimentação, cerca de 1% do produto interno bruto gaúcho.